Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Primeiro versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior dos Oriente. Amém. Deixa eu trazer para você aqui uma reflexão, usando como base a vida de Jó. É atribuído a Moisés ter sido o escritor do livro de Jó. Moisés, ele escreveu o Pentateuco, e também é dado a atribuição dele ter escrito o livro de Jó. É atribuído, porém não é confirmado isto. Quem foi Jó? Que homem foi este? Muitos pesquisadores e até teólogos, alguns dizem que Jó foi apenas uma história, como uma parábola de alguém que na verdade não existiu, mas se contou uma história para se trazer uma lição. Jesus fez muito isso. A parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola das 100 ovelhas, Lucas capítulo 15. Então é atribuído por muitos teólogos que Jó não existiu. É apenas uma história contada, fictícia, para trazer um ensinamento à nação de Israel. Mas Jó, ele verdadeiramente, e ele de fato, este homem que diz, havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Esse homem, ele existiu. E é isso que eu vou trazer para você aqui, e você vai compreender o que o Espírito Santo quer falar com você. Quando a gente fala sobre Jó, logo nos lembra a aflição e a dor de Jó. Do Oriente, o homem mais rico, pai de 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas, um homem riquíssimo. E Jó recebeu num dia, como naqueles dias que parece que vai ser mais um dia normal, e amanheceu numa manhã que aquela manhã não seria normal. Entra na sua casa um dos seus empregados dizendo que em uma das suas fazendas houve um ataque de um bando chamado caldeus, que invadiu a fazenda, roubou o gado que ali tinha, matou os empregados que ali estavam, e somente um ficou vivo para trazer a notícia. Daqui a pouco entra um outro mensageiro, falando de um outro bando, chamado
Salbeus, que invadiu uma outra fazenda dele. Jó era fazendeiro, Jó era pecuarista, Jó era agricultor e Jó era sacerdote. Numa outra fazenda, entra um outro bando de mercenários, invade, rouba tudo, mata os empregados e alguém ficou vivo para trazer a notícia. Depois entra um outro mensageiro dizendo que os filhos estavam reunidos na casa do primogênito e de repente soprou um vento forte e ali a casa desmorona, mata os filhos, mata os empregados e somente um ficará vivo para trazer a notícia. Jó, conjecturo eu, olhou para a porta de entrada, viu que não entrava ou não estava entrando ninguém mais, levantou-se da onde estava, rasgou a roupa, rapou a cabeça, se lançou no chão e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois no capítulo 2 fala da perda da saúde dele. E vindo novamente o Filho de Deus reunido, entra entre eles o adversário. E ali pela segunda vez há uma conversa entre o adversário com o próprio Deus. E ali Deus autoriza o adversário tocar na saúde dele, porém não tirar a sua vida. E ali ele é acometido de chagas, de uma lepra. Segundo alguns historiadores, a lepra que tomou conta do corpo de Jó, com 20 metros de distância, ninguém chegava perto dele, porque Jó exalava um cheiro de podridão. Jó foi um homem que apodreceu vivo. Ele começou a ter feridas por todo o corpo, e aquelas feridas coçando, e ele ficava coçando as feridas, a tal ponto de perder as unhas do dedo, e não tendo mais como coçar o corpo, ele passou a coçar o corpo com caco de telha, abrindo ainda mais as feridas do seu corpo. Jó ficou careca, Jó ficou com a visão debilitada, Jó ficou com a dor da perda dos filhos, Jó ficou com a rejeição da esposa. A esposa olhou para ele e disse: ainda mantens a tua integridade a Deus? Blasfema contra Deus e morre. E ele disse: como loucas tu blasfema contra Deus, receberemos o bem e não receberemos o mal. Ele fica lá no burralho, lá no curral, sozinho, criticado por todo o Oriente, julgado por aquilo que ele não fizera, pessoas achando dolo nele para tentar justificar as perdas e o sofrimento. E diz o texto que em nada disso Jó blasfemou contra Deus. Recebeu a visita de amigos que o acusaram. Recebeu a visita do adversário por uma autorização divina, que quando vinha, tirava dele a força da vida. Jó entrou nesse processo, e esse processo levou alguns anos. E no primeiro versículo diz sobre as 3 características de Jó: temente a Deus, ou seja, respeitando e obedecendo a palavra; fiel, caminhando naquilo que Deus ordenava; temente, fiel,
e um homem que andava com Deus, não caminhava sem ter a direção de Deus na vida dele. Quem foi Jó? Há muitos anos atrás, antes da existência de Jó, lá no capítulo 6 de Gênesis, fala de um homem chamado Noé. Deus deu testemunho de Noé e Deus deu testemunho de Jó. Foi as duas únicas pessoas que Deus deu testemunho no Velho Testamento. De Noé ele disse: íntegro, reto, se desvia do mal. De Jó ele disse: temente, fiel e anda comigo. Quem foi Noé? Noé foi aquele homem que no juízo de Deus sobre a terra, sendo estabelecido através de um dilúvio, Deus poupou Noé. Noé foi aquele homem que acreditou na promessa de Deus. Levou 120 anos construindo uma arca, crendo que Deus mandaria um dilúvio, crendo que aquela arca serviria para guardar a sua família. 120 anos construindo o barco, numa região que não havia rio, não havia mar. Eu estou falando ali da região do Iraque, que é a terra onde Noé viveu. Noé foi pai de 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Quem foi o Jafé? O Jafé foi aquele filho de Noé que, após o dilúvio, casado, ele começa a peregrinar pela região que hoje nós chamamos da Rússia, da Polônia, toda aquela região ali, daqueles países. Ali, os primeiros imigrantes daquela região foi exatamente o filho de Noé, chamado Jafé. Ele teve também o Cão. Quem foi o Cão? Cão foi o pai dos cananeus. Os cananeus que anos depois ocupavam a terra de Canaã. Canaã recebeu essa terra por conta dos cananeus, que eram chamados de gigantes, que Josué teve que expulsá-los. Cananeus que começaram a adorar a deuses estranhos na terra que Deus lhes dera por possessão. E teve o Sem. Quem foi o Sem? Sem, de todos os 3 filhos de Noé, foi o único filho abençoado. Jafé não, Cão não, Sem foi. Porque de Sem nasceu os chamados semitas. E dos semitas vieram toda a história da família de um homem chamado Terá, que nada mais foi do que o pai de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, José, as 12 tribos de Israel, vieram tudo de Sem. Eram tudo descendentes de Noé. E o Terá, morando lá numa terra chamada terra de Ur dos caldeus, capítulo 12 do livro de Gênesis, Terá era semita. Terá, ele era da família de Noé lá atrás. E o Terá, ele teve 3 filhos. Primeiro, o primogênito, Abraão, quando Deus disse para ele no capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu, o Senhor, te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção.
abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falou isso para Abraão. Abraão tinha um irmão chamado Arão, e tinha um outro irmão caçula chamado Naor. Terá tinha 3 filhos. Eu preciso que você bota a sua atenção aqui para você entender isso. Terá tinha 3 filhos: Abraão, Arão e Naor. Quem foi Naor? Foi o filho caçula de Terá, pai de Ló. O Naor teve um filho chamado Ló, que o Ló foi sobrinho de Abraão. Por isso que quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão, ele traz com ele o sobrinho dele. Por quê? Quando Deus falou com Abraão para ir embora, naquele mesmo instante, o mesmo momento, o irmão caçula de Abraão morreu. O pai de Ló morreu. E o Terá estava enterrando o filho. Só que ele estava enterrando um filho, e o filho mais velho dele estava indo embora, que era o Abraão. E é por isso que o Abraão, quando sai da terra de Ur, ele leva com ele o sobrinho, e ele leva com ele o pai. Leva o sobrinho, porque o sobrinho ficou sem pai. E leva o seu pai, porque o pai estava ficando sem o filho caçula, e estava ficando agora sem o primogênito, que estava indo embora. Então ele acolhe o pai e leva o pai junto. Quando Ló começa a caminhar com seu tio Abraão, ele sai debaixo da bênção de Naor e entra debaixo da bênção de Abraão. Porque Deus teve uma aliança com Abraão. E tudo aquilo que Deus fazia crescer e prosperar os filhos, a família e a mão de Abraão, Deus também fazia prosperar quando o seu sobrinho colocava as mãos. Isso aí chama de bênção por associação. Eliseu foi um profeta abençoado porque andou do lado de Elias. Josué foi um dos maiores conquistadores da Bíblia porque andou do lado de Moisés. Ruth, uma estrangeira, dela nasceu a família que veio dar à luz ao menino Jesus lá na frente. Ruth, uma moabita, mas ela foi abençoada por causa da bênção de Deus debaixo da sua sogra. A bênção na vida de Noemi, Ruth foi abençoada por associação. Quando Ruth disse para a sua sogra: seu Deus é o meu Deus, sua terra é minha terra, aonde pousares eu pousarei, o que comeres eu vou comer, aonde você for eu vou junto. Ela estava dizendo o seguinte: as bênçãos do teu Deus sobre a tua vida vai estar sobre a minha também, porque eu quero essa bênção, eu quero passar a ser filha desse Deus que você é. Então Ruth foi abençoada por conta da bênção sobre a vida de Noemi. Ela teve essa visão e ela entendeu isso. Quer ser uma pessoa abençoada? Ande do lado de quem é abençoado. Quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ande do lado de quem é cheio do Espírito Santo. Se ficar todo dia andando do lado de gente atribulada, vai ficar atribulado. Se ficar todo dia andando do lado de pessoas pessimistas, você vai perder a esperança de dias de vitória, dias de conquista e perspectiva de momentos melhores.
Porque o homem, ele vive de influência. Tem hora que você é influenciado e tem hora que você influencia. Nós maridos somos influenciados pela nossa esposa. A mulher, ela tem por um dom natural de Deus, o dom da influência. A mulher influencia. A mulher influencia os filhos, a mulher influencia os netos, a mulher influencia acima de tudo os maridos. Isso é um dom que Deus deu. Ora somos influenciados, ora você influencia. Porque nós vivemos numa atmosfera de influência. Se você nasceu num lar cristão, uma vó de oração, uma mãe de oração, você vai ser influenciado. Você vai nascer com essa história na sua vida. Porque o ser humano vive de influências. Qual é o primeiro passo para se começar a ter uma vida de sucesso? Observar quem você escolhe para andar do seu lado. Seja amigos, seja colegas, seja parentes. Quem é que caminha com você? Quem é que comunga com você? Quem é que está com você todos os momentos? Quais são aquelas pessoas que te fazem bem? Quem são aquelas pessoas que quando se aproxima, só se aproxima para trazer coisas ruins? Você é um receptor, e a todo momento você está recebendo coisas boas e coisas ruins. E isso influencia a sua caminhada. Então Ló, ele começou a prosperar. Ló prosperou tanto que ele começou a enriquecer tão quanto Abraão. Porque a bênção de Deus sobre Abraão foi sobre Ló também. O Terá, repito, teve 3 filhos: Abraão, o primogênito, Arão, o do meio, e o Naor, o caçula. Você vai buscar a genealogia do Arão? Quem foi Arão? Arão foi o pai de um homem chamado Uz. E quem foi Uz? Uz foi pai de um homem chamado Jó. Jó foi filho de Uz, neto de Arão, sobrinho de Abraão e bisneto de Terá. E veio oriundo da família de Noé. Quem era Jó? Jó era semita. Quem era Jó? Jó estava debaixo da bênção que Deus estabeleceu sobre Abraão. Agora você vai começar a entender a mensagem. Você pega aqui o capítulo 1 e 2 do livro de Jó, você só vê desgraça de cunho natural. Ele foi roubado, saqueado. Você vê desgraça de cunho da natureza, tempestade, vento, derrubou a casa, matou a família. E você vê desgraça na área da saúde dele, que ele ficou um vivo morto, e só não morreu porque Deus não permitiu. Porque a todo momento ele se declarava para Deus dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre a terra. Ainda que tu me mates, ou seja, ainda que esse corpo desça à sepultura, a minha alma que está aqui dentro continuará louvando o seu santo nome. Pô, faz uma declaração dessa para Deus, mexe com Deus. Ali, Deus
Deus olha para Jó, estabelecendo essas adorações, no momento de angústia, tribulação, catástrofe, miséria, pobreza. O que Deus faz? Deus se lembra da aliança que fez com Abraão lá atrás. Capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17 de Gênesis. Eu faço uma aliança entre mim e ti, e entre toda a tua descendência. Está entendendo por que Deus virou o cativeiro de Jó? Está entendendo por que Deus pegou Jó e deu uma virada na vida dele e devolveu a ele em dobro aquilo que ele havia perdido? Porque Deus foi lá na aliança que estava feita lá atrás. Os homens morrem, mas as alianças permanecem. A aliança de Deus é estabelecida pela palavra que está sobre a vida da pessoa. Aleluia, 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 aleluia. Quem foi Jó? Jó foi da descendência de Noé, da descendência de Abraão, sobrinho de Abraão. Duas coisas eu trago aqui, já encerrando essa reflexão. Primeiro, Deus tem aliança com você nesta noite. A aliança que Deus tem é com você, de forma singular. Mas a bênção dessa aliança é para toda a sua família. Sobrinhos, netos, filhos, irmãos, pais. Aonde tiver alguém que tenha o seu sangue correndo nas veias, Jesus diz: eu tenho uma aliança com ele através da minha serva, através do meu servo, através do meu filho, através da minha filha. Eu tenho uma aliança com ele, eu tenho uma aliança com ela. E por amor ao meu filho, eu vou resgatá-lo hoje. Por amor à minha filha, eu vou trazê-la agora. Por amor ao meu filho, eu vou dar uma nova oportunidade aqui agora. Eu não estou olhando ele, eu estou me lembrando da aliança. E a aliança, ela permanece. Aleluia! A aliança de Deus não morre. Por amor a Davi, Deus poupou Salomão. Por amor a Davi, Deus poupou Roboão. Por amor a Davi, Deus poupava Israel nas guerras. Davi morto, Davi sepultado, mas a todo momento Deus lembrava-se da aliança que havia feito com Davi. Não haverá descendente teu que governará sobre esse trono. São as alianças que Deus tem. E você, pai, você, mãe, pode ter um filho, um neto, um sobrinho, alguém na família que pode não estar te trazendo alegria, pode estar te trazendo chateação, perturbação. Você pode estar aborrecido com alguém, mas não é porque você está aborrecido, ou talvez até decepcionado, que você deixa de amar. Sabe por quê? Porque entre você e aquela pessoa tem um pacto de sangue, uma aliança de sangue. O sangue que corre naquela veia é o mesmo que corre na sua veia. Por isso que Jesus não desiste da gente, porque quando a gente faz alguma coisa errada, que ele está aborrecido, triste, chateado, ele olha para você e ele vê sobre você a marca do sangue que ele derramou na cruz. Aleluia! Aleluia! É pelo sangue que somos livres.
É pelo sangue de Jesus que somos justificados a Deus. O sangue é a tampa do propiciatório que faz diminuir ou cessar a ira de Deus sobre a vida de alguém. Deus, quando olha do céu para mim e para você, Ele não nos enxerga. O que Ele enxerga é o sangue do Filho dele sobre a nossa vida. E é o sangue de Jesus que faz o Pai entender que ali não pode ter ira, ali só pode ter misericórdia, porque aonde há sangue, há a igreja de Jesus aqui na terra. Aleluia! Primeira revelação de Deus: você faz parte de uma geração que Deus marcou para vencer. Geração que passa por desertos, vale, dificuldade, por luto, por óbitos, por constrangimento, por perdas, mas uma geração que está selada para vencer. Deus virou o cativeiro de Jó. Por causa da aliança lá atrás. Deus olhou para Jó, lembrou de Noé. Deus olhou para Jó, lembrou de Abraão. Deus olhou para Jó, lembrou do Isaac, lembrou do Jacó. Você está entendendo? Por isso que a oração de um justo pode muito. Por isso que numa oração Deus alcança filhos, alcança netos, alcança bisnetos, alcança quem você ama. Um momento seu de joelho faz Deus abrir portas de vitória para quem você ama. Aleluia! 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 Diga: eu faço parte de uma geração de vencedores. Não diga isso com convicção. Eu faço parte de uma geração de vencedores. Diga: Deus vira o cativeiro. Aleluia. Segura esta palavra e guarda ela. A bênção de Deus sobre aquilo que você representa para Deus. Segundo, terminando aqui, Deus virou o cativeiro de Jó. Por quê? Noé passou 120 anos construindo uma arca. 120 anos adorando a Deus. Cada martelada, cada tábua de madeira, cada árvore que ele derrubava, para poder fazer tábua para construir arca, era uma adoração que ele fazia para Deus. Não uma adoração muitas vezes com palavras, mas uma adoração com atitude, porque cada árvore derrubada para fazer tábua, era ele dizendo para Deus: eu creio no que o Senhor me prometeu. Muitas vezes você pode não adorar em palavras, mas você está por dentro gemendo e chorando por um momento difícil, mas você está dizendo: Deus é fiel na minha vida, Deus é fiel naquilo que eu acredito, Deus é fiel naquilo que eu creio. Eu estou debaixo de uma promessa, eu vivo uma aliança, estou debaixo de uma palavra, e Deus não vai me decepcionar. Aleluia! Adorador não fica todo dia de sorriso no rosto. Adorador não fica todo dia fazendo aviãozinho na igreja e rodopiando. Adorador não fica todo dia falando em língua estranha. Mas adorador acorda, vive e dorme resistente a Deus, em Deus, resistente na palavra, vivendo a palavra. Está triste, mas está firme. Está gemendo, mas está firme.
Está chorando, mas está firme. Está sofrendo, mas está firme. Está alegre, mas está firme. Está escasso, mas está firme. Tem abundância, mas está firme na presença de Deus. É muito ruim nós tratarmos e relacionarmos com pessoas que a cada dia têm um ânimo diferente. É complicado isso, porque você conversa com uma pessoa hoje aquela pessoa é agradável. Aí no outro dia, você vai até aquela pessoa está desagradável. Tem um dia que a pessoa te vê, aperta a sua mão e te cumprimenta. Tem outro dia que a pessoa de repente passa direto, finge que não viu você. É difícil porque você, quando encontra aquela pessoa, você diz: gente, o que eu falo? Falo, não falo, vou, não vou, faço que não vi, ou faço que vi, ou dou um abraço, ou só estendo a mão. Você não sabe. Aí primeiro você começa a estudar a pessoa. Deixa eu ver como é que acordou hoje. Deixa eu ver como é que veio para o trabalho hoje. É ruim. Essas pessoas terminam, a maioria delas, solitárias na vida e sozinhos. É ruim conviver com pessoas que você não tem uma certeza de como vai encontrá-los. Tem dia que te encontra com flores, tem dia que te encontra com pedras. Por que Deus gosta de adoradores? Porque o adorador, independente do estado emocional que ele está sempre dizendo: Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Deus pode te ver dentro de um cemitério, na beira da sepultura de alguém que você ama, chorando a dor de uma partida e de uma separação, mas Ele está encontrando lá dentro de você a adoração. Assim como Ele pode estar vendo você diante do altar de uma igreja, se casando, ou casando um filho, Ele está vendo você adorando o nome dEle. Aleluia, aleluia. É isso que a palavra de Deus fala sobre retidão. Seja reto, tem um rosto só, tem uma imagem só. Ninguém tem nada a ver com aquilo que você está passando. As aflições da sua vida conta para quem resolve, e quem resolve está te esperando no quarto de porta fechada. Trancado no quarto de porta fechada, grita, geme, chora, berra, se abre, se rasga diante dele, raspa a cabeça e rasga a roupa, porque ele te entende. Aleluia! Mas independente do estado emocional, ele tem que inclinar os ouvidos e ouvir: louvado seja Deus. Deus é fiel. Não entendo, não sei o porquê desse problema, não entendo porque passo por isso, mas Deus está na frente de todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Levante as duas mãos. Aonde estão os adoradores nesta noite? Feche os seus olhos e glorifique a Deus bem alto. Adore mais alto. Adore mais alto. Glorifique a Deus. Existem momentos
Eu estou dizendo eu, Samuel. Momentos que emocionalmente falando eu não estou bem. Tem dia que eu estou chateado, tem dia que eu estou aborrecido, tem dia que eu estou com raiva. Ok, me aborreci no trabalho, me aborreci no emprego, tive uma dificuldade aqui. Ok, beleza. Quando as pessoas vêm falar comigo, primeira coisa que eu faço, sair de perto, me dá licença que eu vou ali e volto. Por muitas vezes eu faço isso. Quando eu chego em casa não muito bem, que eu vou lá, dou um beijo na esposa, eu logo saio de perto dela. Vou dar um pulinho ali e já volto. Vou entrar no meu escritório aqui. Eu preciso ficar um pouquinho aqui, porque eu preciso remoer o que está acontecendo, porque ninguém tem nada a ver com o que eu estou passando. Ninguém tem nada a ver com aquilo que você está passando. Isso é normal. O apóstolo São Pedro, por um momento de ira, cortou a orelha de um soldado. E Jesus Cristo disse: não faça isso. O problema não é com você, o problema é comigo. Quem tem que tratar isso sou eu, não é você. Deixa eu devolver a orelha do soldado para o lugar. Faça isso. Não consegue ficar nesse ambiente de perseguição, não consegue ficar nesse ambiente de discórdia, sai de perto e fica onde você consegue se dominar, para que pessoas não sejam afetadas, porque você é um canal de vitória para as pessoas. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Isso. Quantas vezes que você, marido, quando chega em casa, você olha, você, opa, deixa eu ficar afastado, ficar um pouquinho mais longe, porque está num momento ali que não é legal. Normal. Tem que saber viver. Viver é uma arte. Deixa eu repetir isso que eu vou falar para você. Viver é uma arte. E para viver tem que se aprender. Porque ninguém é obrigado a comer o que a gente come a todo momento. E ninguém é obrigado a aturar o que a gente tem para oferecer a toda hora. Eu me lembro da história de um senhor casado há tantos anos. Alguém deve ter visto essa história. Casado mais de 50 anos. Alguém entrevistando ele, com ela do lado, disse: como é que vocês, tantos anos casados, nunca brigaram? Nunca trocaram uma palavra dura? Ele disse: nunca. Somos casados, felizes. Aí perguntaram para ele: como é que você faz? Ele diz: eu tenho um jardim lá atrás da minha casa. Não é isso? É isso. Quantas vezes o senhor vai lá para o jardim? Eu vou todo dia. Porque todo dia ela implica. Então eu vou para lá e fico lá, daqui a pouco eu volto. Porque, amigo, quem não tem jardim, compra jornal e vai ler. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você é um canal de vitória, você é um canal de bênção, você é um canal de Deus para as pessoas. Aleluia. Por você flui o brilho do Espírito Santo. E você faz parte de uma geração que nasceu para conquistar. Mais uma vez eu pergunto: onde estão os adoradores aqui? Levante as mãos. Por 30 segundos, adore a Deus bem alto. Adore. Adore ao Pai, adore ao Filho.
Adore ao Espírito Santo. Aonde houver adoração, há portas abertas. Aonde houver adoração, há resposta de oração. Aonde houver adoração, há livramento de Deus. Deus muda o cativeiro, como mudou o cativeiro de Jó. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia!